Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: a receita química de todos os seres vivos. É isso mesmo. Quais são os ingredientes básicos que formam desde uma bactéria minúscula até uma baleia gigante? Vamos descobrir juntos? Para começar, vamos pensar na pergunta mais fundamental de todas. Se a vida fosse um prato e a gente precisasse escrever a receita, o que estaria na lista de ingredientes? Bom, para responder isso, a gente precisa dar um zoom, mas um zoom muito, muito grande, até chegar nos blocos de construção mais básicos de absolutamente tudo que existe. E essa base de tudo é a matéria. Desde uma estrela lá longe até uma célula do nosso corpo, tudo é feito de matéria. É literalmente a coisa física da qual o universo é feito. E essa matéria, por sua vez, é construída por unidades ainda menores, os átomos. A melhor analogia é pensar neles como as menores pecinhas de Lego que existem. Na natureza, a gente encontra por volta de 92 tipos diferentes dessas pecinhas. E o que acontece quando essas pecinhas de Lego, os átomos, se encaixam? Elas formam estruturas maiores, as moléculas. Um exemplo que todo mundo conhece é o H2O, a molécula da água, claro. Certo, então agora que a gente já entendeu o básico, vamos aprofundar um pouquinho. Nos seres vivos, as moléculas basicamente se dividem em duas grandes famílias. E a grande diferença entre elas, o que define quem, é um elemento super especial, o carbono. Pensa assim, os compostos orgânicos são construídos ao redor do carbono. Já os inorgânicos, geralmente não. E o mais fascinante é que os organismos dependem totalmente dos dois tipos. A água, que é inorgânica, é absolutamente vital. Mas são as moléculas orgânicas supercomplexas que, de fato, constroem as nossas estruturas. Agora, vamos dar os holofotes para ele, o verdadeiro astro do show, o elemento que é o arquiteto da vida, o carbono. O carbono é um mestre construtor. A mágica dele está na capacidade de formar 4 ligações químicas ao mesmo tempo, criando esqueletos super complexos e variados. E ele raramente trabalha sozinho, viu? Ele se une principalmente com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Juntos eles formam o famoso time Chomps. Essa versatilidade toda do carbono permite que ele crie estruturas gigantescas, as chamadas macromoléculas. Dá para imaginar elas como se fossem colares de pérolas enormes onde cada pérola é uma unidade menor que se repete, os monômeros. Olha só um exemplo prático para ficar bem claro. Pequenas unidades, os aminoácidos, se conectam umas nas outras para formar uma corrente, um peptídeo, e essa corrente depois se dobra toda de um jeito super específico para formar uma proteína. E são essas proteínas que fazem de tudo no nosso corpo, desde construir músculos até controlar o metabolismo. Ok, então o carbono é o arquiteto. Mas todo arquiteto precisa de um canteiro de obras, certo? E para a vida, bom, esse ambiente é fornecido pelo composto inorgânico mais importante de todos. E a importância da água é impressionante. Pensa que cerca de 70% do corpo de um ser humano adulto é composto de água. 70%. E tem mais! Em alguns organismos, como as águas-vivas, esse número pode passar dos 90%. Então, não tem como fugir. A vida, como a gente conhece, acontece dentro da água. Isso leva a gente para uma pergunta-chave. O que é que a água tem de tão especial porque ela é tão incrível para a vida? O grande segredo está no jeito que as moléculas de água interagem umas com as outras. Elas meio que se abraçam de uma forma especial, e essa atração dá para a água alguns superpoderes que são únicos. O primeiro superpoder é a coesão. É por causa dela que a água forma gotículas, sabe? As moléculas de água gostam de ficar juntinhas. E essa força é tão, mas tão potente que consegue levar a água das raízes de uma árvore gigante até a última folhinha, lá no topo. Depois vem a adesão, que é a capacidade da água de se prender em outras superfícies. Sabe aquelas gotinhas de orvalho que ficam grudadas numa folha pela manhã? Pura adesão em ação. E quando a gente junta essas duas forças, coesão e adesão, uma coisa fantástica acontece. Elas criam uma espécie de película super resistente na superfície da água, a famosa tensão superficial. É por causa dela que alguns insetos incrivelmente conseguem caminhar sobre a água. E agora, uma das propriedades mais estranhas e mais vitais da água. Quase tudo que existe fica mais denso quando congela, certo? Afunda. Mas a água, não.
Essa anomalia é simplesmente crucial para a vida na Terra. Como o gelo flutua, ele forma uma camada de isolamento em lagos e rios no inverno. Isso permite que toda a vida aquática sobreviva quentinha e protegida lá embaixo. E, para fechar, a água é conhecida como o solvente universal. Isso significa que ela é o palco onde todas as reações químicas da vida acontecem. É ela que transporta nutrientes no nosso sangue e na seiva das plantas. Então, no fim das contas, a gente vê que a vida é construída a partir de um punhado de elementos super comuns, seguindo regras químicas que são até previsíveis. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se os ingredientes são tão simples, o que torna a combinação deles em algo tão extraordinário?